Boa tarde a todos. 14h15. Estávamos aguardando o acesso dos membros do comitê, porque às 14 horas, na primeira chamada, não tinha dado quórum, né, que seria 50% mais um de membros. Então, aguardamos até agora a segunda chamada, 14h15, e a gente pode iniciar a reunião com um número de membros presentes e também os convidados. Só gostaria de ressaltar para os membros e também para os demais participantes que, ao decorrer das apresentações, dos diálogos, iremos colocar o microfone no mudo, né, dos participantes, para que não interrompa ou atrapalhe quem estiver falando, né, para a condução da reunião acontecer, para que a reunião flua melhor. Então, aí a gente, ao término da explicação ou da apresentação de um membro, aí a gente pode abrir o espaço para que os membros façam pedido da palavra, para a gente poder ordenar a fala de cada um de vocês. Então, eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente, José Aparecido, para ele dar início à reunião, né, fazer a primeira fala da nossa reunião. Seu Zé, boa tarde, eu passo a palavra para o senhor. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu venho aqui agradecer a presença de todos, né? Nesse tempo tão difícil, mas os nossos membros sempre faz o esforço de estar presente. Eu fico muito agradecido em nome de todos os membros do comitê. Abraço a todos e boa reunião para nós. Obrigado, José Aparecido. Obrigado. Gostaria de informar, primeiramente, que temos a participação do consórcio, da Escola Demétrio, membros do GAIA, Fé e Vida, da SEMA, Prefeitura de Cáceres, Águas do Pantanal, e também temos do consórcio, que já havia mencionado. E vou apresentar aqui a carta convocatória, dizer que nós temos também a participação da Elix Comunicação, que é a empresa responsável pela elaboração da logomarca do comitê. Então, eles farão uma breve apresentação para que a gente possa discutir o andamento dos trabalhos. Temos também o Lauro, que é o membro do comitê do Sepotuba, que integra a diretoria, a coordenação do Fórum de Comitês de Bacias. Seja bem-vindo, Lauro. Obrigado pela participação. Oi, alguém está me ouvindo? Boa tarde. Estou ouvindo. Boa tarde, Isabel. Tudo bem? Tudo bem. E vocês? Como é que tá? Tudo ótimo. Vamos falar aqui a nossa pauta da ordem do dia. E nós temos aqui a abertura da conferência em quórum, né, com os membros presentes. Vamos iniciar a reunião hoje com os informes. Como são muitos os assuntos, temos também a Elix, iremos começar pelos informes, e aí a gente passa para a apresentação e aprovação da pauta, e por fim, a atualização dos representantes do comitê no GAI, no Grupo de Acompanhamento e Elaboração do Plano, e, por fim, a palestra do professor Evandro sobre a qualidade e toxicidade da água na bacia do córrego da bacia hidrográfica do Rio Cabaçal. Com relação a algum informe, algum membro gostaria de fazer o informe nesse momento, passar algum informe para os demais representantes do comitê? Bom, então, não havendo o pronunciamento, vamos passar aqui a iniciar, né, nos informes, iniciar aqui o cronograma e atividade relacionado à elaboração da identidade visual do comitê. Nós temos aqui o cronograma de atividade e nós estamos na etapa de elaboração da identidade visual, da logomarca. A empresa, a Elix, apresentou a primeira proposta, né? Apresentou a proposta, foi encaminhada pelo WhatsApp, e também a gente vai discutir agora, passar as sugestões, os encaminhamentos,
para que esse produto fique da forma que o comitê deseja. Então, inicialmente a gente vai abrir aqui o espaço para a Elix, para o Pedro, que possa apresentar a proposta, explicar um pouquinho mais sobre esse produto para a gente, e aí em seguida a gente vai abrir o espaço para que os demais membros façam as suas contribuições. Pedro. Podemos? Pode sim. Beleza, pessoal? Boa tarde a todos, né? Hoje a gente está aqui, eu e o Gabriel, para apresentar para vocês, como o Leandro já adiantou. E aí eu vou compartilhar a tela aqui, nossa. Peraí. Que aí é um compartilhamento da tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Né, que é a apresentação que a gente mandou para vocês, a gente só vai explicar, né, e apresentar para vocês o conceito e toda a ideia por trás que a gente teve dessa construção. A priori, né, já adiantando para vocês, como a gente tinha já falado, conversado naquela primeira reunião, quando a gente foi fazer, antes da reunião de briefing, né, a gente fez uma reunião com todo mundo, e explicou, né, a importância da gente ter uma padronização no conceito, para que todos os comitês estejam indo para o mesmo caminho, uma comunicação mais padronizada, né? Então, todas as marcas que a gente criou para todos os comitês, elas seguem uma mesma linha, né? E aí cada uma delas tem as características e, enfim, os elementos, né, delas carregam as características de cada região. Né? E aí a gente vai apresentar para vocês agora a do Cabaçal, né? E aí o Gabriel que vai fazer essa parte de construção, que foi ele que trouxe. Boa tarde a todos. Bom, como o Pedro disse, o conceito macro da marca, o que é o conceito macro? É o que a gente tem como grupo. O grupo, ele tem, cada comitê, ele é independente, cada comitê tem sua diferença, cada comitê tem seu jeito, sua região de atuação, porém, o grupo em si, ele é um só. Então, por que a gente tem que ter esse conceito macro? Para a gente levar a ideia que nós somos um grupo, nós somos unidos, apesar de cada um ter sua diferença, o nosso objetivo em si é o mesmo. Então, a gente tem que ter um conceito macro, que eu vou dar um exemplo aqui, o governo do estado de Mato Grosso. O governo do estado de Mato Grosso, ele tem um brasão, e cada secretaria tem o seu brasão, sua diferença ali, algum ícone ou outro, e o seu nome, certo? Então, o conceito macro é o do governo. E cada um tem o seu microconceito, que no caso seria a sua diferença, o seu estilo. E assim mesmo eu pensei para o comitê no geral, né? O comitê, o grupo, a gente tem esse conceito macro, que é a tradição mato-grossense, as cores vivas, a pintura, e cada comitê tem o seu elemento. Não sei se vocês chegaram a ver as outras logos, mas cada uma, apesar de ter a mesma configuração, é totalmente diferente uma da outra. Então, a gente quis, como eu conversei na reunião de briefing com vocês, eu queria entender quem são vocês, qual a diferença de um comitê para o outro, para a gente poder colocar isso dentro da marca. E foi isso que eu tentei levar. Como está estranho, eu quis levar um pouquinho das pinturas mato-grossenses, usar um pouquinho do minimalista, que está sendo muito usado hoje, tantas marcas refazendo a sua logomarca, refazendo o brand, tentando deixar algo mais simples e de mais fácil compreensão. Assim, eu também tentei colocar no conceito de cada marca uma coisa de fácil compreensão e de identificação própria de cada um de vocês, que foi o que vocês passaram para mim. Aqui eu estou mostrando para vocês o ícone. O que é o ícone? É o símbolo. E agora eu estou explicando cada parte desse ícone. Eu não consigo enxergar muito bem, que a data está longe, então eu vou olhar para o telefone aqui para ficar mais fácil. Aqui. O primeiro ícone é o ícone do Sol, certo? Aí vocês não vão poder entender bem, mas depois que a gente muda para a versão colorida, fica de melhor percepção. Mas a ideia é levar o Sol, que o Sol simboliza o universo, a perfeição espiritual, a união dos elementos, a energia, a plenitude do ser. Por quê?
a água e o sol, elas meio que se contrapõem. A água refresca, o sol esquenta. Porém, você precisa do sol para fazer a planta crescer. Você precisa do sol para fazer florescer. O sol é uma necessidade. E o sol, a cor do sol, ele ilumina. Então, eu quis levar esse tom de clareza, o tom de pureza, o tom de força, de energia para dentro da logo. Do lado, nós temos as ondas da água em forma de cachoeira, que é essa linha que está descendo. Você pode passar o mouse aí? Uhum. A linha que está descendo aí, no caso, seria como se fosse uma cachoeira, certo? Que a ideia é remeter às cachoeiras que tem na área onde vocês atuam. Que eu dei a ideia, que vocês passaram para mim, que é Cachoeira Chuva de Prata, que é muito conhecida aí onde vocês atuam. Então, essa foi a minha ideia, né? No caso, nós temos o peixe. O Pedro vai mostrar no mouse com vocês também, que eu lembrei do peixe dourado, que é o ícone do peixe dourado, que não só na área de vocês, mas como o Mato Grosso inteiro, ele é muito conhecido. Então, eu quis remeter isso dentro da logo de vocês. E também eu coloquei aí também uma explicação um pouquinho mais simbólica, né? Que eles também têm o símbolo de fertilidade, e ele também simboliza resistência, coragem e perseverança. Nós temos mais ali embaixo a lua, que é o símbolo universal da transformação e evolução. Acredito que o comitê em si, o intuito dele é fazer mudanças. Mudar a forma como as pessoas veem, mudar a forma como as pessoas usam a água, mudar a forma como as pessoas enxergam o comitê em si, né? Porque tem muita gente que não conhece vocês, eu acho que vocês são um outro órgão, às vezes até um órgão da SEMA, junto com a SEMA. Então, a minha ideia é fazer o quê? Mostrar que vocês querem revolucionar. Lógico, um ícone vai dizer isso? Não. Mas é uma característica que está dentro de vocês, que vocês levam dentro de vocês, que eu quis expor na marca. Que eu acredito que seja, assim, uma coisa muito legal até para, como posso dizer, até para algo mais interno de vocês, algo mais, algo mais pessoal, como se fosse uma força, entendeu? Mas eu quis levar porque eu acredito que não só o comitê de vocês, mas assim como todos os outros, o objetivo é fazer essa evolução, é mostrar a diferença para as pessoas, é apresentar o comitê, mostrar que a água pode ser usada, porém, de uma forma mais rentável, a forma correta. Então, eu acredito que o símbolo da lua dentro do logo de vocês é algo muito legal. E no final eu tenho aqui a nuvem, né? Que eu quis referenciar realmente ao salto das nuvens, que além de ser muito conhecido também, por que eu não coloquei uma outra cachoeira? Porque já tem uma cachoeira, às vezes pode acabar ficando muita coisa. Então, eu quis referenciar a nuvem como o salto das nuvens. É um conjunto, né? Ela puxa também a queda da cachoeira com a nuvem, então já dá essa ideia, né, do salto das nuvens. Então, o que eu quis fazer? Eu quis colocar, como vocês pediam, mas não tem como colocar tudo num lugar só. Não tem como colocar tudo, mas eu quis referenciar tudo que estava aí para que vocês possam entender de forma mais simples e poder perguntar, mas por que tem um peixe aqui na logo de vocês? Por que tem essa nuvem aqui? Então, para gerar essa característica única do comitê em si. Cada comitê tem a sua diferença. Então, essa é a diferença que eu achei, que eu encontrei naquela reunião que a gente fez no de vocês, e que acredito eu que seja assim, uma forma de simbolizar muito legal. Eu pessoalmente achei muito legal a forma como está ilustrado, entendeu? Pode descer, entendeu? Aqui eu mostro as paletas de cores que eu usei. Normalmente a gente usa muito azul, até pelo comitê ser de bacia hidrográfica, então essa parte da água tem que estar muito forte na característica de vocês. Eu coloquei várias tonalidades de azul para não ficar uma cor inteira só, justamente para a gente poder trabalhar nesses degradês de azul com relação à aplicação, à mudança, né, para não ficar só uma cor só. E coloquei um tom de amarelo e uma cor mais creme. O amarelo, lógico que ele simboliza mais energia, que é a ideia do sol que eu quis levar para vocês. A fonte. Essa fonte, ela é uma fonte muito usada por entidades governamentais. No caso, eu tenho que deixar uma fonte mais padrão, mais com relação à aplicação da marca. Às vezes eu posso usar uma fonte que seja até mais bonitinha, mas ela é muito fina. Ou às vezes ela é muito grossa. Então, na hora de você fazer uma aplicação, suponhamos, num banner que seja impresso, num banner de lona, então às vezes ele pode ficar muito legal. Na camisa, às vezes a pessoa pode ver um monte de rabisco na camisa e não entender nada. Então, eu quis deixar uma fonte mais padrão para a gente poder não ter trabalho na hora de fazer qualquer tipo de aplicação da marca.
E aqui eu vou mostrar agora como ficou a logo final, usando todas as cores, o conceito em cada um, e já usando a fonte do jeito que eu mostrei. Essas cores, elas podem ser mudadas, assim também como o desenho da logo, como tá na apresentação em si. Essa é a ideia inicial do que eu captei de vocês em briefing. Foi o que eu consegui coletar a diferença de cada um, levar para dentro da marca. Tentei trabalhar o máximo de cores possível para não ficar algo enjoativo, para não ficar algo uniforme, né? Às vezes para não acabar ficando chato, ficar uma logo sem graça, até porque o comitê em si, eu vejo que é algo muito alegre, algo muito rico, né? Muito rico, a fauna do Mato Grosso, são vários rios, são várias coisas diferentes. Então, eu acho que quanto mais cor a gente poder trabalhar, melhor. Lógico, a primeira versão é preto e branco, caso a gente precise fazer algum tipo de trabalho que, não pode ser colorido, vai ter que ser preto e branco. Tranquilo. A gente tem a versão preto e branco também, que eu acho que está bem ilustrada. Aqui vocês estão vendo o resultado final, o CBH Cabaçal, coloquei embaixo certinho a descrição do que é o CBH e coloquei o de vocês. E aí, bom, essa é a nossa apresentação final da nossa ideia inicial, né? Como eu disse, é só a primeira versão que eu estou mostrando para vocês. A gente agora está aberto a sugestões, a palpites. Então, essa é a nossa ideia inicial para vocês. Queria saber o que vocês acharam, se tem alguma dúvida. Obrigado pela apresentação. Deixa eu ativar. Seu Zé, o seu microfone está fechado. Obrigado pela informação, pela apresentação, foi muito esclarecedora e é uma parte, né, desse processo de criação, e é muito importante agora que os membros do comitê discutam sobre essa proposta. Vai ser essa proposta, não vai? Tem essa possibilidade de alterar a cor, a proposta que foi apresentada, né? Então, é muito importante que a gente possa discutir agora e saber a opinião de vocês para repassar para a Helix, para que, eventualmente, ela faça essas adequações, se for necessário. Então, agora a gente vai abrir o espaço para que todos apresentem as suas justificativas, né? Então, o seu Zé gostaria de falar, já tinha... Eu achei legal a ideia formada por os técnicos aí, só que tem um porém. Assim, o meu sonho, assim, eu vejo um comitê de bacia como se fosse as nascentes confluindo para o rio maior. E como se fosse uma bacia mesmo, porque tem as áreas hidromórficas que cria como um reservatório de água e depois despeja para os defluentes. Então, eu acharia que, em vez da cachoeira, da chuva de prata, seria interessante uma nascente do Cabaçal nesse lugar. Mas eu gostei da ideia, entendeu? Aí, aí deixar que os mais membros também se manifestam. Mas a minha ideia é essa. Beleza? Ok, seu Zé. Outro membro gostaria de repassar a sua percepção sobre essa proposta da Helix? Eu gostaria de falar um pouco, Leandro. Como é que foi feito, aliás, pedir informações mesmo. O briefing foi feito com quem? Como foi o briefing? O briefing foi feito com a participação de todos os membros do comitê, através de um formulário que foi encaminhado para os membros, e os membros nos retornaram essa percepção, né, essa proposta que eles gostariam que fosse apresentado no Comitê de Bacia do Cabaçal. Então, nós obtivemos essas informações através dessa consulta aos membros, ficou um bom tempo ali para participação. Sim, não, já entendi. Eu quero saber, foi só aquele formulário? Não, teve outra participação também, teve a participação da... Sim? Desculpa, acho que eu posso explicar, porque eu que fiquei com essa parte. Posso? Ok, pode, por favor. Eu fiquei responsável por produzir o briefing, e ele partiu de dois aspectos, que foi, primeiro, esse formulário que circulou durante, se não me engano, umas 2 semanas, onde a gente pediu para os membros responderem uma série de questões, desde cores que sentia que podia, de alguma maneira, representar a região, principais elementos turísticos ou da economia local. Também a gente utilizou para a construção do briefing
uma pesquisa sobre a história do próprio comitê, como ele foi formado, da onde ele vem, e tudo isso foi passado para os membros. E aí, depois desse processo de recolher os dados que cada membro passou, eu fiz uma curadoria de todas essas respostas e formulei um documento único que foi encaminhado para a Helix, a empresa que fez o trabalho. Então, que pouco que eu trabalhei com marketing societal na incubadora, que eu coordenei a incubadora aqui da empresa da Unemar há 15 anos, a gente tem que ter feeling, e não se tem feeling se não for em contato pessoal. Eu acho que o que está faltando aí nessa logo é um pouco desse contato humano, é um pouco desse feedback pessoal. As pessoas, o documento é muito frio, e quando você trabalha com marketing coletivo, para desenvolver marcas para coletivos, eu fazia isso porque coordenava, era exatamente de cooperativas e associações, você tem que ter um tempo bem interessante dedicado a que essas pessoas participem de forma pessoal, e para nós ainda, é muito impessoal essa coisa do papel, e esse conceito que ele parte aí, de que Mato Grosso é tudo igual, para os comitês de bacias não é algo que funcione muito bem. Nós temos 3 biomas, 4 bacias aqui, basicamente, você pode dizer que temos eu usei até 4 bacias aqui, todas muito diferentes, com problemas muito distintos, com a maioria das suas muito raízes. Então, esse conceito de o Estado como um todo, eu acho que partiram desse conceito para pensar logo para todos os comitês, é meio complicado, a menos que foi só para os comitês aqui dessa bacia, né? Que aí a gente tem mais similaridade, mas a gente tem essa diferença, porque a gente está tratando de algo muito mais específico. Então, acho que é aí que a gente precisa incorporar. Eu vou também dar minha colaboração, porque daí não preciso interromper mais. Sobretudo, estar atento a essa questão de que, para nós, o comitê é um espaço da participação, é um espaço de acordo, é um espaço de construção de diálogos, ou seja, tem que ter gente nessa imagem. A Neuza vai falar depois de mim, provavelmente, porque eu toquei nesse assunto, né? Eu não conheço o Neuza há muito tempo, a gente já trabalhou exatamente nessas questões, né, seu Neuza? Então, assim, ele deve falar um pouco mais disso, vou deixar ele que fale um pouco mais da presença humana aí, mas para mim eu também senti falta da vegetação, sabe? Sobretudo das matas ciliares, essa coisa das nascentes. Eu sei que é praticamente impossível pôr tudo isso numa logo, mas essa logo ficou... Ela me remete muito mais a um aspecto turístico mesmo. Acho que eles conseguiram destacar muito mais esse aspecto turístico do que o aspecto da diversidade e da convivência no comitê. É isso. Vou desligar aqui, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer uma fala rapidinho. Como que é seu nome? Desculpa, é que aqui para mim não aparece. Eu tenho esse problema. Meu e-mail entra em conflito com o e-mail da empresa, eu acabei tendo que trocar aqui, senão eu não conseguia nem falar, não dava acesso nem ao som. É Clóvis. Clóvis Vailante, sou do Instituto Gaia. Prazer, Clóvis. Eu acho até interessante esse assunto que você tocou, e aí é bom discutir isso com o comitê como um todo, sobre essas especificidades de cada região, já que a gente fala de um estado que é muito grande, que é Mato Grosso, que tem configurações, como você disse, de 3 biomas, o que não é visto em algumas outras regiões, que inclusive tem mais comitês de bacia, mas que tem dimensões espaciais muito menores. E aí eu já estou tratando desse assunto porque eu estou formulando o plano de comunicação, e uma coisa muito complicada, Clóvis, quando a gente está trabalhando com os comitês de bacia, é porque a gente tem 10 em atuação no estado e uma equipe muito reduzida para pensar a comunicação. Então, eu entendo que em alguns momentos pensar essa união dos comitês como uma mensagem única é um caminho possível para a gente poder implementar um primeiro passo. Eu entendo que cada comitê tem a sua especificidade, tem os seus problemas, cada região é muito distinta uma da outra, como eu disse. A gente está falando de um estado muito grande, que tem diversas dinâmicas sociais, ambientais, que cruzam cada região. Mas eu acredito que esse esforço coletivo de comunicação, ele acaba funcionando um pouco melhor do que se a gente for partir por um aspecto muito local, sabe? Já que a gente não tem equipes, por exemplo, de comunicação, e aí eu estou falando disso numa perspectiva macro, não só da criação da identidade visual, mas para toda a comunicação dos comitês, para atuar nesse campo pontual de cada comitê, sabe? Para a gente ir aí na região de vocês e fazer um trabalho aí. Então, eu sinto que, às vezes, essa questão coletiva, da gente pensar um conceito único para todos os comitês, obviamente, respeitando as especificidades de cada um,
seja das especificidades culturais, sociais, econômicas de cada região, mas que existe a necessidade da gente ter essa união conceitual para vender essa ideia, vender no sentido de levar para as pessoas que às vezes não conhecem a atuação dos comitês, que eles existem, no estado inteiro, sabe? Eu digo isso porque dentro do plano de comunicação isso vai ser trabalhado. Como que essa ideia de uma comunicação integrada, que una todos os comitês, pode funcionar quando a gente tem uma equipe de comunicação muito reduzida e o papel da comunicação precisa ser feito. Então, eu vou deixar o pessoal da Helix falar mais um pouco sobre essa questão. Eu não participei do processo de construção da logo, mas eu achei importante passar esse feedback para vocês, porque é algo que vai aparecer no plano de comunicação e que a gente vai conversar mais para frente. Então, eu só queria contribuir, até para assim, em geral, um pouco de dúvidas, né, em outras pessoas. Quando a gente fala desse conceito criativo, a gente não fala que todos os comitês terão uma logo igual, né? Até porque cada comitê tem um ícone diferente, com as características que dentro do briefing a gente identificou, né? E aí eu acredito que o que pode ajudar, por exemplo, é muito do que o Marcos trouxe, né? A diferenciar mais os comitês, né? E trazer essas características com mais ênfase, esse esforço de comunicação que vai acontecer no pós, né? Então, a partir do momento que vocês têm uma marca, têm um conceito pré-definido, começa a se fazer uns esforços de comunicação um pouco maior. E esse esforço e esse investimento em comunicação mais efetivo ao longo do tempo, é que ele vai construindo, né, e consolidando essa marca. A marca, ela nasce, né, de uma criação, de uma construção artística, e aí depois, a partir do tempo, a gente começa a consolidar e a construir ela com mais força. Aí essa diferença, né, entre os biomas, entre essa diversidade mato-grossense que a gente tem aqui, vai se reforçando ao longo desse esforço de comunicação. Obrigado, Pedro. Vamos passar, então, agora para o seu Neuso, que ele gostaria de fazer as contribuições. Seu Neuso, a palavra está com o senhor. Seu Neuso, o microfone do senhor está desativado. Agora. Ouviram? Chegou lá? Oi. Ouvimos, seu Neuso, tudo certo. Então tá joia. Então, eu coloquei um comentário ontem, e eu tenho essa consciência de que é difícil ter toda essa abrangência, não seria muito fácil, né? Mas nós deparamos com algumas coisas nessa relação do comitê, porque nós precisamos, nós mesmos, os membros, ter formação, mas é preciso atingir pessoas, e essas pessoas estão no ambiente, e o ser humano faz parte, né, desse ambiente, e, de certa forma, ele tem interferência direta para as coisas boas e também para as não boas, né, e até, quer dizer, interferência que é prejudicial. Então, acho que é preciso aparecer o ser humano, eu gostaria de ver isso, né? Dizer que é preciso é querer que prevaleça a minha posição, né? E uma outra característica é que, se nós quisermos preservar a água, que é a função, nós precisamos de produzir água, aí nós temos que pensar as cabeceiras. É lá a origem dela, né? Ela nasce ali. Se ali não tiver uma boa preservação, o leito vai acontecer o que está acontecendo, né? Tem rio secando, não está aguentando aí a seca que a gente está tendo. Então, eu gostaria de deixar essa ideia, e eu não tenho conhecimento técnico. É a prática visual, o corre-corre do dia a dia, a gente vai percebendo as coisas, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai construir, que a equipe vai tentar ver essas possibilidades, e a gente vai ter
uma logo que vá satisfazer e que vai facilitar, eu acho que essa questão da comunicação. Nós precisamos de produzir comunicação. E eu penso que ela contribui sim, mas ela precisa de levar essa carga bem forte dessas duas coisas, né? A presença humana e a nascente dessas águas que corre e que forma esse Pantanal que está sendo tão menosprezado. Obrigado. Obrigado, seu Neuso, pelas valiosas contribuições. Algum outro membro gostaria de também fazer as suas apresentações sobre essa proposta? O espaço está aberto. Então, Leandro, desculpa, vou falar depois eu falo. Não, eu queria só fazer uma complementação aí sobre isso que o senhor Neuso acabou de falar. E eu acho bem interessante também colocar um pouco da nossa flora, né? Sim. Nesse projeto, que eu acho, ao meu ver, assim, pessoalmente falando, faltou essa flora nesse projeto, né? A preservação das cabeceiras, a preservação dos mananciais, tem que ter essa vegetação. Então, eu acho que faltou esse verde aí, pelo menos, né, para poder dar aquela ênfase de você olhar essa logo e você ver o nosso verde, que é tão rico aqui no nosso estado. Então, assim, acho que seria um ponto bem positivo também, esse daí. Passa a palavra para a Bel agora. Então, eu vi assim o seu Euso falando, eu também já falei várias vezes, sabe? É com muita tristeza que eu já postei vídeos, né? Eu acho que você já deve ter visto, que anos após anos eu vejo os nossos rios se acabando. E o problema desses rios e desses córregos se acabando, onde que eu vejo o ponto mais fraco é as nascentes. Por quê? Porque as pessoas vai lá, desmata essas nascentes, acaba com essas nascentes, eles acham que eles não precisam dessa nascente, aquela água não vai mais para o rio. Aí o que acontece? A chuva vem, aí tá aquele onde que passava o leito do córrego, né? Aí ele não tem mais o leito do córrego, ele junta toda aquela areia, né? Porque a nossa parte aqui é uma parte de muita areia, né? Um lugar areoso. Aí o que acontece? Vai tudo para o rio. O que está acontecendo no Rio Vermelho? O Rio Vermelho está ficando totalmente assoreado. É de fazer dó. Você está me entendendo? Então, assim, eu tenho um pedaço de terra lá, eu cada dia que passo, eu faço questão de subir na margem do rio, eu faço questão de mim estar olhando as coisas. Então, eu vejo isso ali. Aí, assim, eu acho, no meu sentido, eu não sei como que pode funcionar, que nem eu já falei para o promotor, né, a gente tem aqui uma equipe que faz, assim, amigo da natureza. Então, assim, eu acho que para acontecer e fazer acontecer, o que a gente teria de fazer? Fazer valer a lei, porque não adianta mais a gente estar falando delicado, explicando, conversando. Por quê? Porque você pode ver, quando uma pessoa está doente, o que acontece? Ele procura um médico para ele curar aquela doença. E os nossos rios estão doentes. Então, nós temos que procurar um médico. Não é só ir fazer uma consulta, é ficar internado, ficar na UTI. Você entendeu? Tipo, uma obrigação. Que eu acho que ia fazer valer, porque daqui uns dias não é só nós todos vamos sentir essa falta. Entendeu? Não sei se eu estou falando assim muito indireto, é a maneira de eu falar, igual todo mundo me conhece, né? Mas eu explico dessa forma, porque é revoltante a gente falar com as pessoas. Você vê, vocês mesmos sabem, eu fazia muda, doava muda, lutava para cercar, o impossível fazendo para as pessoas, explico para eles que daqui um dia essa terra não tem mais valor para eles, se não tem água. Então, eles mesmos deviam ter esse próprio interesse. Desculpa aí se eu fui muito sincera. Obrigado, Isabel. Obrigado. Outro membro gostaria de fazer suas contribuições? Eu gostaria de falar, Leandro. Sim. Olá, Cláudia, boa tarde. Boa tarde a todos. Sou a Cláudia da SEMA. Obrigado, pessoal da Elix, pela participação na reunião.
Parabéns pelo projeto que vocês estão apresentando e pela iniciativa de tentar entender os biomas e tentar entender da estrutura da bacia hidrográfica do Cabaçal para trazer esse logo mais personalizado possível. Mas o que eu queria dizer, de uma forma geral, é que, assim, gente, as contribuições que nós vamos dar para o assunto que está em pauta nesse momento, que é a construção do logo do CBH, as contribuições que nós temos que dar para essa construção tem que ser hoje, que os meninos estão participando da reunião, tem que ser agora. E de uma forma muito prática. Gente, eu estou sentindo falta de tal elemento. Vamos sugerir para eles, sugerir uma forma desse elemento entrar. Mas tendo uma precaução de que não dá para colocar tudo no logotipo. E que, assim, a gente está vendo o logo de uma forma grande, né? Aparecendo inteiro na tela. Vão ter alguns materiais em que a gente vai precisar usar o logo do comitê, que ele vai aparecer muito pequeno. Então, se a gente coloca muita informação dentro do logotipo, ele só vai aparecer um borrão, né? A gente tem que ver da forma prática também. Ele tem que representar o comitê, ele tem que ser o mais representativo possível, mas a gente tem que ver isso de uma forma prática. Vamos substituir a cachoeira pelas nascentes? Vamos procurar uma forma prática de fazer isso. Vamos inserir um elemento humano? De que forma que esse elemento humano pode ser inserido? Talvez uma representação de mãos ali próximo da nascente, se vai tirar a cachoeira e colocar uma nascente, né? Mas fazer de uma forma que ele não fique tão poluído a ponto da gente não conseguir entender o que ele está tentando falar. É isso, gente. Obrigado, Cláutenis. Eu também gostaria de fazer uma contribuição. Eu gostei bastante dessa proposta, representou algumas características da bacia e concordo com a fala da Cláutenis. E a sugestão e a contribuição que eu faço é que, se porventura seja necessário a retirada de algum elemento, eu optaria pela nuvem, porque ali, de acordo com a informação, ele diz que representa e traz essa questão do salto das nuvens, né? Mas lembrando que o salto das nuvens está localizado no Sepotuba. Então, apesar de fazer parte ali dessa região, não contempla a área da bacia hidrográfica do Rio Cabaçal. É só uma observação mesmo. Se for tirar algum elemento, a minha sugestão é que a primeira ali, a opção é do salto das nuvens, considerando essa proposta, né, com a representação e a explicação do que ela traz também. Talvez a nuvem possa representar ali o ciclo hidrológico, mas conforme foi colocado ali, referência direta com o salto das nuvens lá do Sepotuba, essa é a minha contribuição. No mais, eu gostei e... Leandro? Sim? Leandro, só te interrompendo aqui, Dario que está falando. Ô, Dario, tudo bem? Tudo bem. É que nós temos também, não sei se foi essa referência, mas nós também temos salto das nuvens aqui no Rio Branco, no município de Salto do Céu. Tá? A corredeira, né? Mas eu concordo com você a questão das nuvens aí. Eu acho que poderia utilizar esse espaço aí para colocar outro elemento ali, como a questão da vegetação. Legal. Muito bom. Era isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. A minha contribuição também, mas primeiro um elogio à empresa. Eu particularmente gostei bastante, né? Conseguiu realmente trazer imagens ou sentidos, né, que são predominantes, água, né? Eu vejo que as nuvens podem ter essa relação com trazer água, né? Não seria nascente, mas seria um condutor de água, né? As nuvens, eu acho bacana, né? Mato Grosso tem muito sol, ele conseguiu colocar também isso aí, sol é fonte de vida como a água, né? Eu gostei muito mesmo desse aqui. Quanto às contribuições que foram colocadas, todas valiosas, né? Querendo pessoas, né? Querendo mostrar, como o seu Zé falou, olha, é nascente, é importante, né?
Também o verde, né, como foi colocado, olha, eu gostaria que tivesse um verde, se pudesse, né, eu acho que tudo isso já começamos a fazer um apanhado do que se pode objetivamente apresentar para a empresa de alteração. Não vejo que está tão difícil, né, quanto a povo ou pessoas, né, a Cláudia colocou aqui que poderia ser mãos ou braços unidos, né, ao redor aí da circunferência, né? Então, do total do círculo, ela estaria rodeando, ela obrigatoriamente não tem que ser circular a logo, né? Então, podemos pensar nisso, né? Nesse verde, também não vejo dificuldade de se encontrar um espaço. É possível mudar, nós temos, como a Cláudia falou, muito pouco tempo, acho que esse é o encontro com a empresa, temos que sintetizar o que queremos, se vamos manter o peixe, vamos colocar símbolo de vegetação em lugar do peixe, é possível isso também, né? É que nós estamos mirando sempre o peixe, mas nós podemos colocar outro ícone, né? Então, se nós entendermos que é vegetação, é possível colocar vegetação, inclusive colocar nessa vegetação as cores, né? Eu acho que ficaria agradável, né? E eu gostei, viu? Mas creio que podemos melhorar. Gostei muito, está de parabéns à empresa, né? E muito obrigado por ele estar participando aqui, né? Que aqui nós estamos falando com os criadores da logo. É com eles, ele deve estar lá turbilhando a cabeça para trazer. Mas as nossas contribuições traduzem um pouco do que é o local. Ele está longe de nós. Nesse momento, com a plataforma, conseguimos fazer interação. Se possível, ele poder pronunciar algo agora, seria bom para sabermos se ele está entendendo o que esse grupo aqui, esse comitê, está querendo se expressar. Era essa contribuição que eu queria dar. Se tiver um espaço... Por favor, professor. Gostaria de... Vamos lá. Então, pessoal, boa tarde. Eu particularmente gostei muito da logo, sabe? Se fosse para decidir, eu só acrescentaria o verde na paleta de cores aí, incorporaria um tom de verde mais vivo e fecharia com essa logo, não teria problema. Só que senti falta também, assim, desse elemento humano, talvez, né? E porque faz parte da dinâmica de comitê, o diálogo, né? Esse jogo da ideia, do confronto de vontades e opiniões que convergem e você tem que consensuar as coisas. Então, o elemento humano seria interessante. Mas a gente sabe que não dá para colocar tudo. Então, como sugestão direta, vou ser bem prático ali, ó. O peixe, eu acho que tomou uma representação muito grande da logo, né? Eu sugeria, como sugestão, o peixe ia debaixo da cachoeira, sob a proteção da cachoeira. A nuvem se tornaria aí o chapéu de um elemento humano, não sairia a nuvem, né? E aí, como o peixe sai dessa totalidade, onde a cachoeira deságua, aí nesse contato da cachoeira da logo, eu colocaria um elemento de vegetação, traços, né, que representariam uma vegetação. Isso seria uma sugestão bem prática, porque a gente contemplaria todos, e aí fica a cargo da empresa, eu acho que consegue fazer isso tranquilo, de não deixar ele muito carregado, porque o Cláudio nos disse, daqui a pouco, se a gente colocar muita coisa, vira um borrão. Eu acho que dá para talvez representar isso daí, né? Mas eu gostei muito da logo. Se fosse falar assim, daria tranquilamente para ficar com essa logo, porque ela é atrativa, né? E nosso objetivo, enquanto estratégia de comunicação para os comitês, é se tornar atrativo. A ideia é ter um elemento visual que torna o comitê atrativo para todos, né? E se a gente carregar muito, ele deixa de ser atrativo. Do jeito que ele está aqui, colocando um verde ali, né? Eu acho que facilmente estaria tranquilo. Mas como sugestão prática para incorporar esses elementos, eu colocaria aí o peixe debaixo da cachoeira, num tamanho menor, a nuvem ali, o chapéu de um elemento humano, né? Meio que fazendo uma transição, e aonde a água da cachoeira cai aí, o elemento vegetação, né? Só isso é uma contribuição. Obrigado, professor Evandro.
Eu vou pedir a palavra agora, só para título de encaminhamento da reunião, porque nós tomamos já uma boa parte do tempo da reunião tratando desse assunto, e que é importante propor para vocês de que sejam feitos as falas, né, seguintes, mas que o que vocês acham de que a gente possa definir, então, a título de encaminhamento, conforme prevê o termo de referência desse produto, que fosse apresentado 3 propostas. Então, a minha sugestão, eu gostaria para vocês, se for aprovado, manter essa proposta e incluir outras 2 propostas com esses elementos que estão sendo sugeridos aqui. Porque aí, para dar mais versatilidade e, numa próxima reunião, os membros conseguirem optar por uma das propostas, porque aí a gente já entraria na deliberação de qual proposta se adequa à maioria, né, a característica do que entende-se que os membros entendem que é a melhor opção para o comitê de bacia. Então, essa é a sugestão que eu faço, a título de encaminhamento, de que seja feito, e eu gostaria também de saber a sugestão da empresa, que a possibilidade de nos apresentar essas 3 propostas, considerando esses elementos e trazendo essas informações que foram debatidas aqui hoje. Então, essa é a minha proposta, eu passo a palavra para os demais membros, e até mesmo para saber se é interessante isso, ou se vocês têm alguma outra sugestão, para a gente poder dar encaminhamento a essa proposta, né, e passar, assim, para a próxima pauta. Muito obrigado. Seu Zé? Eu tive um problema aqui, você saiu do ar aqui, demorou a voltar, eu perdi uma grande parte. Mas eu queria saber se essas propostas ficou de colocar também aquela questão lá da nascente. Sobre a cachoeira lá, tem um amigo aqui que falou comigo por fora aí, um amigo, mas ele é do comitê também, é presidente do comitê lá. Ele estava falando que o negócio da sal das nuvens estava fora, mas não está fora, porque o sal das nuvens está dentro do comitê também. O comitê lá é um afluente, o Rio Branco é um afluente do comitê do Cabaçal. Não tem problema nenhum. Mas, então, porque nós teríamos que mostrar uma nascente de verdade, assim, tipo assim, né? Eu não sei se tá essa proposta aí, a primeira proposta que eu dei essa contribuição, se vai ser possível, está colocando. Porque tem que ter alguma coisa que mostra a bacia, na verdade? Então, aí, mas é só sugestão, né? Mas eu fiquei fora, perdi um pouco. Ah, sim. Seu Zé, o que eu disse anteriormente é de que uma sugestão para a gente poder fazer esses encaminhamentos, de manter essa proposta, incluir outras 2 propostas com essas contribuições. Porque se a gente trabalhar apenas com essa logo e tentar trazer tudo para uma só opção, talvez fique muita informação. Então, uma sugestão que eu faço é tentar conciliar, né, essas informações em outras opções. Então, manter essa ou incluir pequenas alterações nessa, mas que a empresa nos apresente outras 2 propostas para que a gente possa votar em uma próxima ocasião qual a melhor se adequa à opção do comitê de bacia, né, para votação, e ver qual delas seria melhor para o comitê de bacia, porque, afinal de contas, nós não vamos ter muito tempo também para discutir uma logo e ficar trabalhando nela por muito tempo. De repente, trazer mais opções traga mais facilidade de percepção, de entendimento. Essa é a minha sugestão, e gostaria de saber de vocês qual é a ideia, se vocês têm outra sugestão, o Marcos também, e a própria empresa Erics pode nos auxiliar nesse sentido. Eu acho que, para a gente poder encaminhar, como você disse, a gente está meio corrido com o tempo, e eu acho que acredito que seja algo que a empresa também vai topar, a gente teve aqui muitos elementos colocados, né, como possibilidade de compor a logo. Então, eu diria para a Helix ter uma fala agora, rapidinho, para eles repassarem o que eles ouviram, o que eles acham que é possível, e aí a gente deixa essa opção de 3 logos para eles apresentarem para a gente, fazendo essa composição, esse jogo com que todo mundo trouxe, e aí vota na melhor, da que mais representa.
pensando essa logo que a gente já tem e outras duas que tenham as alterações de tudo que todo mundo já colocou aqui. Eu acho que é o melhor caminho. Então, a gente só escutaria a empresa para poder ter certeza que eles ouviram e compreenderam tudo que foi passado pelos membros. Bom, pessoal, a gente anotou aqui bastante coisa, né? E aí, isso já é um contraponto, falando também da proposta que vocês trouxeram. Assim, no nosso ponto de vista, não são muitas alterações, né? Eu acho que é aquela ausência de alguns elementos que eu acho que são características também do comitê de vocês. No caso, a gente colocou aqui a nascente, né, que o José trouxe, a coisa da cooperação das pessoas, né, também essa coisa da vegetação, do verde, e aí teve algumas já proposições mais práticas, né, que é uma apresentação de mãos, não lembro quem, mas alguém colocou para já diminuir um pouco o peixe, colocar a vegetação embaixo, então a gente anotou também essas proposições aqui, né, então assim, no nosso ponto de vista, são alterações bem práticas, não são difíceis de fazer, e assim, eu acho que uma próxima proposta, eu acho que já atenderia o que vocês precisam, mas a gente pode pensar em duas, que daí fica, sei lá, se vocês acharem que fica melhor para votação, para apresentar, mas eu acho que uma próxima apresentação do que a gente está imaginando já aqui, não vai ser difícil contemplar todo mundo, não. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem mais duas, mais uma. Mais duas, então, facilita o processo. É isso mesmo, Marcos. Uma vai ser mantida, que é o que está apresentada, acho que tem também ela agradou, né? Com pequenos detalhes você consegue fazer as outras duas. E depois, eu não sei, seu Zé Aparecido, se há necessidade de fazermos uma extraordinária só para decidir isso. O senhor mandaria para todos os membros no e-mail o mesmo que já foi feito, proposta 1, proposta 2 e proposta 3, né? Cada um vai responder, vai dar uma dinâmica. E isso aqui, senão nós vamos chegar em dezembro e ainda estamos decidindo que logo que vamos fazer, né? Eu creio que a empresa consegue fazer isso, não sei se é em uma semana, já nos manda, o Leandro consegue coordenar, conseguimos fazer essa votação e já fica decidido. A empresa precisa dar celeridade e nós também queremos isso, né? Se possível, Marcos, fica mantida uma proposta que é essa apresentada e criação de duas sugestões com o que foi falado. Perfeito, eu posso encaminhar isso para vocês como um formulário, é bem simples, de votação, uma enquete. E aí vocês fazem essa votação e eu apresento o resultado. A única coisa que eu vou precisar é que os membros do comitê não esqueçam de votar nesse formulário. Leandro, eu posso cuidar dessa parte. Assim que a empresa enviar para a gente as outras duas propostas, além dessa que a gente já tem, a gente organiza essa enquete, se for de agrado de todos. Obrigado, Marcos, pela contribuição. Muito obrigado também, Marcelo. Gostei bastante também. Traz mais facilidade para a gente que trabalha na diretoria e a gente pode trabalhar com outros assuntos também, né? Então, eu gostaria aqui de abrir o espaço para votação e saber de vocês se a gente pode manter essa proposta, então, manter essa proposta que foi apresentada na reunião de hoje e pedir para a empresa incluir outras duas propostas trazendo essas contribuições. E aí a gente vai encaminhar por e-mail e, havendo a necessidade de agendar uma reunião extraordinária para tratar desse assunto, a gente pode fazer. Mas, a princípio, por e-mail também seria uma das possibilidades. A gente pode iniciar essa votação e saber se é possível fazer esse encaminhamento? Quem for favorável, só escrever um sim aqui nos comentários, ou abrir o microfone e falar sim. Sim, Leandro, pode ser. Sim? Ok. Ok. Sim, vamos nós. Bom, então, aprovada essa proposta, né? Proposta aprovada, então. E gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês, da empresa, e a título
Obrigado, Patrick. Vamos, então, partir para uma outra pauta para dar andamento à reunião e dizer aqui que nós temos a presença do Beliel, que é o coordenador geral do Fórum Estadual de Comitês de Bacias, agradecer a participação aqui na nossa reunião e apresentar como coordenador do fórum, né, fazer a apresentação e agradecer mais uma vez pela participação. E também ao Lauro, que é o coordenador adjunto 1, que é membro do Cepotuba. Obrigado, Eliel, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Estão ouvindo bem? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aí o presidente José Aparecido Macedo, do Cabaçal. Boa tarde, José, o Leandro, nosso gerente de fomento e apoio a comitês de bacias hidrográficas e secretário do CBH Cabaçal, os demais representantes aí desse comitê de bacia hidrográfica, o seu Neuso Antônio de Oliveira, representante aí, colegiado coordenador do Fórum Nacional do Comitê de Bacias Hidrográficas. Passando aqui, seu José, Leandro e representantes, apenas para cumprimentá-los em relação a desejar um bom trabalho, uma boa sequência da reunião ordinária de vocês aí, e dizer que o fórum, a partir do momento que nós assumimos, a gente assume o compromisso de estreitar as relações junto com os demais comitês de bacias hidrográficas de todo o estado. O fórum vinha um tanto quanto distante da sua base, que são os comitês de bacias hidrográficas, e de agora em diante a gente pretende estreitar esse relacionamento, aproveitando aí o Google Meet, né? Essa questão às vezes era muito complicado, o coordenador geral do fórum comparecer em reuniões ordinárias devido à distância, o tamanho do nosso estado, mas agora por essa plataforma facilitou bastante. Eu tenho participado de todas as reuniões ordinárias dos comitês, trazendo essa fala de que o fórum realmente pretende, de agora em diante, ser cada vez mais proativo em atendimento a pautas e reivindicações do comitê de bacias hidrográficas. Então, o fórum, na minha pessoa, na pessoa do Lauro Sokolovski, que é o secretário, o coordenador adjunto, e também do Clodoaldo, que é do CBH Araguaia, o adjunto 2, juntamente com a gerência de fomento e apoio, que é a secretaria executiva ali do Fórum Estadual de Comitê de Bacias Hidrográficas, nós deixamos o fórum à disposição do Comitê de Reserva do Cabaçal, dos representantes, para sugestões, críticas, né, ao avanço da política de recursos hídricos no estado de Mato Grosso. Aproveitando o ensejo, semana que vem estará sendo repassado um informe sobre um webinar que o Fórum estará promovendo sobre a atualização da política estadual de recursos hídricos. E aí, senhor José, eu conto com o senhor como presidente e todos os representantes dos comitês de bacias hidrográficas para uma participação efetiva nesse webinar, porque é a política de recursos hídricos que dá os destinos, que parametriza os rumos que nós temos que tomar em relação à gestão dos recursos hídricos no estado. Houve atualização da política e vai ser muito importante essa discussão com o órgão coordenador gestor para que a gente tire dúvidas, tenha esclarecimentos sobre o andamento, os caminhos que a gestão de águas do estado de Mato Grosso, com o apoio incondicional dos comitês de bacias hidrográficas, podem fazer em relação ao estado. No mais, eu agradeço o espaço, Leandro, senhor José, e um abraço e uma boa continuidade de reunião para todos vocês. Muito obrigado. Meu amigo Léo, quero agradecer a presença aqui, né? Você é muito importante para nós. É uma pessoa que é muito lutador também e vem contribuindo demais com esses comitês. Eu só tenho que agradecer a presença da Vossa Excelência aqui, tá bom? Obrigado, Eliel. Obrigado, seu Zé. Vocês conseguem visualizar a tela aqui com a carta convocatória? Ainda não, Leandro. Acho que não está projetado. Peraí. Você já compartilhou a tela? Um momentinho. Agora sim. Peraí. Tenta projetar de novo. Aqui não está aparecendo, pelo menos. Agora foi. Ok. Então, nós temos aqui a apresentação, a pauta, e seguindo com os informes, repassar aqui que nós realizamos a
a 6ª reunião ordinária do Fórum Estadual de Comitês de Bacias, onde foi apresentado os objetivos do Fórum Estadual de Comitês de Bacias, as ações do PROComitês também, e que nesse ano nós iremos obter 100% 100% dos recursos financeiros, porque no ano passado nós atingimos a nota máxima no PROComitês, e algumas ações que foram implementadas de acordo com o plano de trabalho anual, né, foi repassado a atuação dos 10 comitês de bacias. Então, na reunião do Fórum Estadual, cada comitê de bacia apresentou um pouco do seu trabalho. Foi apresentado também aqui o relatório de atividades, contendo as despesas dos comitês de bacias e a pontuação unitária de cada um dos comitês de bacias, onde a média total, a média ponderada desses comitês resultou numa nota do Estado, o que foi de 100%. E por conta disso, o Estado vai receber esse ano os R$500 mil do PROComitês. Esse é o cronograma aqui da atividade da Helix, com relação à apresentação da identidade visual do comitê. Dizer também que foi encaminhado aos membros do comitê de bacia, para todos os membros, inclusive aqueles que atuam no plano de bacias do GAI, o P2, P3, o produto do diagnóstico e prognóstico. Então foi encaminhado para todos os membros. Nós temos aqui o diagnóstico e prognóstico, o plano, e o prognóstico está sendo debatido ainda, então foi encaminhado por e-mail de vocês. Dizer também que na reunião do Fórum Estadual de Comitês de Bacias foram realizadas algumas deliberações. Dentre elas, foi substituído a suplente dos comitês de bacias lá no CEIDRO. Então, a cadeira da suplência no CEIDRO, que representa os comitês de bacias, foi alterada. Então, a Deise, do CBH Cuiabá, passa a compor como suplente da Ingrid as atividades do comitê lá no CEIDRO. E informar também que, como houve a saída do então coordenador geral e também representante do Fórum Nacional de Comitês pela sociedade civil, que era o Décio, e o seu suplente era o seu Neuso. Então, com a saída do Décio, o seu Neuso passa a assumir como titular do Fórum Nacional de Comitês. Então, nós temos, além do Marcelos também, que é membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal, e que compõe como titular de usuários de recursos hídricos lá no Fórum Nacional, nós temos o senhor Neuso Antônio como representante titular da sociedade civil. Então, gostaria também de parabenizar o seu Neuso por essa cadeira, por representar não só o Comitê de Bacia, como o Fórum Estadual de Comitês lá no Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Temos também a alteração, o Eliel passou a ser o coordenador geral e o Lauro e o Clodal também como coordenadores adjuntos. Dizer também que uma demanda aqui do Comitê de Bacia, trazida por uma entidade do Comitê de Bacia do Rio Cabaçal, que foi a solicitação de estudos inventário hidrelétrico da Bacia do Rio Cabaçal. Então, a Secretaria do Comitê de Bacia do Rio Cabaçal fez a solicitação junto à ANEEL. Nós obtivemos essas informações e também todo o produto que nós obtemos, nós conseguimos, foi repassado por e-mail. Então, esse material consta para consulta, é uma informação de acesso aberto para todos, então consta no nosso diretório e já está disponível para os membros e demais participantes que queiram ter essa informação. Já foi encaminhado e, a título de informes, a gente está apresentando aqui no site do comitê, na reunião. Dizer também que foi feito já essa proposta da identidade visual com o envio o primeiro produto, né, da identidade, que foi apresentada no item anterior. Dizer também que a SEMA está elaborando
o processo, a identidade, não só a identidade visual por parte da empresa, mas com o apoio do Marcos, nosso estagiário de jornalismo, nós estamos elaborando o plano de comunicação dos comitês. Então, se o Marcos quiser fazer uma fala, realizar alguma apresentação, observação, Marcos, pode ficar à disposição para fazer essa observação. Você gostaria de falar alguma coisa, Marcos, sobre o plano de comunicação que está sendo elaborado? Bom, vamos passar então para o item seguinte, aí depois eu vejo isso com ele. Bom, dizer também que nós tivemos uma apresentação da Coordenadoria de Ordenamento Hídrico sobre o Plano Integrado de Bacias Hidrográficas, P2, P3, a qual o Comitê de Bacia do Rio Cabaçal faz parte. Nós temos membros que atuam nesse grupo de acompanhamento. Dizer que a reunião foi muito produtiva, tivemos a participação de membros do comitê, o presidente, o senhor José Aparecido também participou ativamente, foi muito produtiva. Essa aqui é a apresentação, ela está disponível também, nós disponibilizamos, e dizer que nós temos os indicados para compor o GAI. Então, os membros do comitê, o Comitê de Bacia do Cabaçal tem seis representantes no GAI, dizendo que nós temos aqui 2 de cada segmento, então 2 do poder público, 2 da sociedade civil e 2 de usuários da água. Para o poder público, nós temos aqui todas as vagas preenchidas, temos uma vaga aqui de suplente, para a Prefeitura Municipal de Araputanga, Sociedade Civil também está completa, e usuários de águas, também nós temos 2 representantes, mas tem outros 2 representantes que eram ocupados pelo Sim de Energia. Mas como o Sim de Energia já compõe esse grupo de acompanhamento e elaboração pelo CEIDRO, então tem essa vaga disponível. Então, alguma entidade representante de usuários de recursos hídricos que tem interesse, essa entidade pode se candidatar e na próxima pauta a gente pode fazer essa discussão para incluir essas vagas que estão sem representantes. Essa foi a apresentação, foi disponibilizado. Temos também aqui a carta encaminhada pelo Fórum Nacional de Comitês de Bacias, solicitando aos membros dos comitês de bacias aqui do estado de Mato Grosso, em razão de todo esse período de emergência em saúde pública, em decorrência da pandemia de Covid-19, que os comitês de bacias prorroguem os seus mandatos por mais um ano, né? Então, prorrogação dos mandatos dos membros por mais um ano. Então, o Fórum Nacional considera que se houver discussões e a votação de membros durante reuniões online, talvez não agruparia todos os itens elencados na política de recursos hídricos, que é a participação descentralizada, participativa dos recursos hídricos. Então, considerando todas essas dificuldades, essas dificuldades adicionais decorrentes da pandemia, o Fórum Nacional solicita que os comitês façam a prorrogação do prazo de mandato por mais um ano dos membros. Então, se o Comitê de Bacia do Rio Cabaçal tivesse um processo eleitoral previsto para esse ano, nós poderíamos votar e verificar essa possibilidade de prorrogar por mais um ano. O nosso processo eleitoral está previsto para o ano que vem, 2021, lá para o período de março, abril. Então, o encaminhamento do Fórum Estadual de Comitês de Bacias. Um pouco extenso a nossa
o nosso informe dessa reunião, mas acredito que da parte da diretoria do comitê já foi repassado esses informes, então a gente abre aqui o espaço para os demais membros que queiram fazer uma consideração sobre informes. O espaço está aberto para a gente, então, seguir para a próxima pauta, que é a aprovação da ata da última reunião. Bom, então, não havendo nenhum informe por parte dos demais membros, vamos passar para a próxima pauta, que é a aprovação da ata da última reunião. A ata ela foi encaminhada por e-mail junto à carta convocatória. E eu vou fazer uma rápida leitura aqui, porque já foi apresentado para aprovação. Então, essa é a ata da 10ª reunião do Comitê de Bacia. Aos 21 dias do mês de maio de 2020, às 9h30, por videoconferência, realizou-se a 10ª reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal. A reunião, que contou com a presença de 10 membros votantes e demais convidados, conforme lista de presença anexa, ocorreu com a seguinte pauta: abertura da sessão e verificação de presença e quórum, leitura da ata da última reunião, projeto de recuperação da nascente do córrego Sarizal, exposição das ações desenvolvidas pela Câmara Técnica de Educação Ambiental, capacitação, informações e recursos hídricos, apresentação da programação de capacitação de 2020, informes gerais e encerramento. Deu-se a abertura da reunião conduzida pelo presidente do comitê, José Aparecido Macedo, que agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos. O secretário executivo, Leandro Badosca, fez a leitura da ata da 9ª reunião ordinária. Na sequência, Marcelo Mesquita, representante do Sindenergia, expôs as suas dúvidas com relação ao processo de contratação da empresa responsável pela elaboração da identidade visual do comitê. Diante disso, Leandro esclareceu, respondendo que está em andamento o termo de referência pelo Centro de Pesquisa do Pantanal, CPP, visando a cotação prévia de preços de ampla concorrência para a contratação de serviços de criação da logomarca do CBH, cujo investimento está orçado em aproximadamente R$5 mil. Colocado em votação, a ata da 9ª reunião ordinária foi aprovada sem ressalvas. Considerando as atividades definidas no plano de trabalho para 2020, Leandro iniciou a fala sobre a recuperação da nascente do córrego Sarizal, expondo que, por ser considerado um manancial de captação para abastecimento da comunidade de São José do Pinhador, localizado no município de Lambari do Oeste, o projeto de recuperação de nascentes se apresenta como uma importante ferramenta de atuação do CBH Cabaçal. Prosseguindo com as discussões, José Aparecido apresentou o relatório técnico elaborado a partir do levantamento de campo realizado por ele na área de nascente do córrego Sarizal e da articulação com a comunidade local. Relatou os problemas ambientais, como a falta de vegetação nativa na região de nascente, a mobilização com os atores locais, a proposta de restauração ecológica, custos previstos e o cronograma. Após a apresentação, os demais membros parabenizaram o trabalho realizado e se dispuseram a auxiliar nos demais encaminhamentos. Seguindo com a pauta, o professor Evandro André Félix, vice-presidente do comitê, apresentou os resultados da primeira reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Informações e Recursos Hídricos. Mencionou a necessidade do levantamento dos estudos existentes sobre a bacia do Rio Cabaçal, de modo a possibilitar a construção de um banco de dados para uso do poder público e da sociedade civil. Informou que o CBH iniciou contato com instituições públicas de ensino para obter os trabalhos e finalizou a sua fala, destacando a importância da elaboração e divulgação de material informativo e educativo produzido nas ações desenvolvidas pelo comitê. Continuamente, passou-se para a definição da programação anual de capacitação para 2020. Conforme exposto pelo secretário do comitê, as ações de capacitação estariam vinculadas aos cursos de educação à distância, em função do cancelamento e adiamento das atividades presenciais previstas no plano de capacitação dos comitês do Estado, a exemplo do Encontro Nacional dos Comitês de Bacias, INCOB, e do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai. Como informes gerais foram apresentados: envio do ofício 1 Cabaçal às instituições de ensino para obtenção dos trabalhos e produções científicas com foco na bacia do Rio Cabaçal. B. Requerimento junto à Agência Nacional de Energia Elétrica dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia do Rio Cabaçal. C. Convite para a representação do CBH no grupo gestor do Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal, sendo indicado por aclamação o presidente José Aparecido Macedo. D. Proposta de patrocínio para a obra O Pantanal, da escritora Tereza Pereira, sendo explicado que, infelizmente, os recursos financeiros advindos do Procomitês não poderiam ser utilizados para este propósito,
já que os gastos devem priorizar as ações diretamente ligadas à gestão dos recursos hídricos e definidas no plano de trabalho do comitê. Por fim, o presidente do CBH Cabaçal agradeceu a participação e o empenho de todos, e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 11 horas. Essa foi a ata que foi proposta, encaminhada por e-mail, e ela é colocada aqui nesse momento para discussão e votação da aprovação ou não. Bom, então, colocado em votação, alguém tem alguma observação? Se não há nenhuma observação, a ata foi aprovada por aclamação e a gente pode passar para uma próxima pauta. Vou colocar para apresentar. Ô, Leandro. Oi. Tem a apresentação agora? Vamos passar para a atualização dos representantes do comitê no GAI, que é o acompanhamento de elaboração e acompanhamento do plano de bacias, e aí, na sequência, a gente passa para a palestra. Bom, esse item é para apresentar, como mencionado nos informes, a representação dos membros do Comitê do Cabaçal no grupo e acompanhamento do GAI P2P3. E a gente traz essa pauta, assim como até sugerido pelo presidente do comitê na reunião, que a gente trouxesse essa discussão, já que foi feito toda a apresentação, a contextualização na reunião e apresentação pela SEMA, aquele curso que foi ofertado, e, em razão disso, a gente traz aqui para a deliberação dos membros do comitê, para compor esse grupo de elaboração do plano de bacias P2, P3, considerando que nós temos mais 3 vagas, uma de suplente, aqui no segmento do poder público, e 2 de usuários de água, de usuários de recursos hídricos, titular e suplente. Nós já temos a composição, conforme o ofício 7 de 2019, encaminhado em 2019 pelo Cabaçal, indicando esses representantes. Em razão dessas vagas que ainda podem ser preenchidas, nós trazemos essa pauta para saber dos representantes aqui do Comitê de Bacia se tem interesse em participar do GAI também. Toda a documentação vai ser encaminhada para todos os membros do comitê, e uma contribuição muito, muito importante do GAIA foi que o comitê acompanhe, com esse grupo de acompanhamento e passe a encaminhar também por e-mail do comitê, e a gente vai adotar essa sugestão para tentar trazer mais a participação dos membros e, da mesma forma, convidando para que essas vagas sejam preenchidas. E a gente gostaria de saber se uma entidade do poder público gostaria de assumir aqui como suplente ou alguma entidade de usuários da água gostaria de assumir aqui como representante titular ou suplente lá no GAI. De usuários da água, nós temos o Assim de Energia, o Marcelos, que já está já faz parte do GAI, mas pelo CEIDRO. Temos o consórcio Nascentes do Pantanal, é a sociedade civil. Nós temos Águas do Pantanal. A Águas do Pantanal tem interesse em participar como representante de usuários no GAI?
Bom, diante da falta de posicionamento, de interesse, entende-se que, infelizmente, as entidades nesse momento, não vão compor esse GAI, né? Então, a gente pode passar para a próxima pauta, que é a apresentação do professor Evandro Félix, sobre a toxicidade da água, da qualidade da água na bacia do Rio Cabaçal. Seu Zé Aparecido, o senhor gostaria de falar? Isso. Eu gostaria, Leandro, de só tentar contribuir. Nesse caso, que não teve nenhum que apresentou aí querendo participar da vaga, podia mandar uma carta para eles, para cada entidade dessa, para ver se eles praticam, porque não pode ficar vago, né, Leandro? Porque Isso. precisa tanto desse pessoal, é tão importante esse trabalho. Isso mesmo, seu Zé. Obrigado. Uma ótima contribuição. A gente vai fazer isso, então, né, em razão de não termos aqui na nossa reunião a participação, a adesão de membros da sociedade civil, do poder público e também de usuários de recursos hídricos para compor o GAI. A diretoria do comitê vai encaminhar por ofício, formalizando esse pedido para que essas entidades passem a compor e auxiliar o comitê nesses trabalhos. Obrigado, seu Zé. A gente vai encaminhar e ter um posicionamento dessas entidades, que realmente é muito importante a participação nesse processo de elaboração e aprovação do plano de bacias aqui que atende o comitê de bacia, que é P2 e P3. Bom, seguindo com a pauta, então, professor Evandro, a palavra está com o senhor, viu? Obrigado por mais essa palestra, e a gente vai agora acompanhar a fala do professor sobre os recursos hídricos aqui da bacia. Leandro, só um detalhe técnico aqui, é só apertar em apresentar, né? Você vem aqui no canto inferior direito, em 3 pontinhos. Apresentar. Isso, desculpe, do lado apresentar agora. Ok, apresentar agora, né? Ok. Beleza, então, Leandro, vamos levantar a tela cheia, uma janela. Vou tentar aqui. Deixa eu ver. Vai em uma janela, Evandro. Eu vou uma janela, ok, apareceu aqui para mim escolher o layout. Aí você seleciona, se for no PowerPoint, você seleciona o arquivo lá do PowerPoint. Ok, abriu aqui o PowerPoint. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu consigo ver os demais? Tá conseguindo acompanhar, então, aí? Ele demora um pouquinho para compartilhar. Aguarda aí um pouquinho que... Pronto, Evandro, apareceu aqui, mas você tem que executar isso. Apareceu agora. Agora sim. Apareceu, né? Sim. Ok. Então, pessoal, não chega a ser lá uma palestra, né? Mas para a gente passar os dados da bacia, porque a gente precisa estar informado. Os dados de toxicidade a gente já apresentou lá no INCOB, né? Mas aqui a gente vai passar, do modo geral, os dados, né? Do resultado que a gente teve dessa pesquisa realizada em 2017, no período da seca, né? Então, assim, os dados, eles contemplam apenas um período, né? Que é o período de estiagem, o que nos traz parte dos dados. A gente precisa começar a ter uma programação de pesquisa na bacia que contemple os dois períodos, o de estiagem e o período chuvoso, para ter um diagnóstico completo da bacia. Porque esse aqui é um dado parcial, porque a gente só tem dado de uma estação do ano. Então, olha só, o que é o índice... É que eu não consigo ver a tela lateral, vocês conseguem ver os ícones e a apresentação, certo? Me ajuda aí. Sim. Vocês me ouvem? Apresentação, sim. Ok. Dá para ver, né, a apresentação, né? Então, ok.
Então, olha só, o índice de toxicidade, o que é o índice de toxicidade? É como se fosse um exame toxicológico da bacia, né? Então, assim, a bacia já teve atividade mineradora, uma mineradora grande, né? Já teve essa atividade, está aí parado, né? Mas existe essa atividade. Já houve busca, apreensão no rio por mineração, né? Então, havia essa possibilidade das águas do rio estar contaminadas. Então, por isso, fazer o índice de toxicidade. E como é que é feito o índice de toxicidade? Você tem todos os parâmetros, cobre, chumbo total, mercúrio, né? E assim vai. Depois vou apresentar todos os parâmetros analisados. E como é que é calculado esse índice? Então, olha só, todo índice igual ou abaixo de 1,2, o limite estabelecido pela resolução, ele é baixa toxicidade. Então, se tiver de igual, né, a 1,2 ou abaixo, ele é considerado baixa toxicidade. De 1,2, 2 vezes o estabelecido pela legislação, até 2, ou igual a 2, é média toxicidade. E se for superior a 2 vezes o limite estabelecido pela legislação, então esse índice seria de alto, né? Seria um alto índice de contaminação. Né? Depois, como a gente vai ver nos resultados, a nossa bacia está muito bem em relação a isso. Então, esse é o índice de toxicidade, desenvolvido pelo IGAM, o Instituto Mineiro de Águas, né? A poder avaliar as águas de Minas Gerais. E é uma necessidade em Minas, tanto é que é um dos estados do Brasil, da federação que tem mais atividade mineradora, né? Então, esse é o índice de toxicidade. E o que é o índice de qualidade da água, né? Ou o IQA. Então, já falando do IQA, o índice de qualidade, ele faz uma média ponderada de vários parâmetros, que a gente vai ver depois em detalhado cada um deles. Ele vai fazer uma média ponderada, e o índice, no final desse cálculo, ele vai gerar uma nota, né? Então, para Mato Grosso, para Mato Grosso, que é a primeira parte aqui, Mato Grosso, o limite de boa qualidade, ele vai de 91 a 100 pontos. Então, a análise de água, o rio que tiver de 91 a 100 pontos, ele é de ótima qualidade. De 71 a 90 pontos, boa qualidade. De 51 a 70, razoável. De 26 a 50, ruim. De 0 a 25 pontos, péssima qualidade. Então, o IQA ele é obtido através de uma média ponderada dos parâmetros analisados, tá? Que a gente vai ver em detalhado. Então, você pega todos os resultados, né, de acordo com a análise feita, e você tem o parâmetro. Você tem o parâmetro da legislação para o enquadramento daqueles corpos d'água, e você tem o resultado das análises das amostras dos pontos. Então, você vai pegar isso, vai jogar numa média, vai fazer uma média ponderada, ele vai gerar um resultado, que é interpretado através de pontos. Então, encaixando de 91 a 100, ótimo, 71 a 90, boa, de 51 a 70, razoável, de 26 a 50, ruim, e de 0 a 25, péssimo. Então, como a gente vai ver aqui no resultado, né, para a nossa bacia, o resultado é bem positivo. Então, aqui é o mapa da nossa bacia, e então as amostras, né, elas foram coletadas dentro das subbacias, de 2 a 3 pontos por subbacia, né, para a gente contemplar os principais afluentes e fazer uma análise detalhada de alto, médio e baixo curso, para tentar identificar um tipo de contaminação ou uma alteração, tentando pegar de forma representativa toda a bacia. Então, estabelecer um ponto de médio, de alto, médio e baixo curso de cada visão do todo da bacia, né? Então, essa foi a metodologia adotada. Então, de forma direta, porque a gente tem um avançado da hora, então a gente vai trabalhar em cima, basicamente, das tabelas aqui. Então, vai carregar o próximo slide, a gente vai analisar o índice de toxicidade, né? Ok, carregou. Vamos parar aqui na toxicidade primeiro. Bom,
Não sei como vocês estão vendo aí, a letra está bem pequenininha, né? Mas vamos lá. Foram estabelecidos 13 pontos amostral da bacia, seguindo aquela metodologia de cada subbacia, de 2 a 3 pontos, né? E qual que é o resultado do índice de toxicidade? Baixa para toda a bacia. Não teve, por exemplo, o que foi analisado nesse índice de toxicidade? O pH, o amônia, o arsênico, o bário, o cádmio, o chumbo, o cianeto, o cobre, né? O cobre dissolvido, o cromo, os fenóis, o mercúrio, o nitrito, o nitrato, o zinco e chumbo. Tem chumbo, mercúrio mercúrio. Chumbo também. Cadê o chumbo? Tá, aqui é chumbo total. Então, olha só, de todos esses parâmetros analisados, nenhum deles ficou 1,2, passou de 1,2 vezes o limite estabelecido pela legislação. O limite estabelecido pela legislação é a Resolução 357 de 2005, aqui do Mato Grosso, que é os parâmetros para a tolerância, os limites de concentração de cada um desses metais aqui, dessas substâncias na água. Então, dentro dos 13 pontos analisados, nenhum ultrapassou esse limite de 1,2 vezes. Todos ficaram abaixo de 1,2 vezes. Inclusive, nenhum dos parâmetros ficou o igual ou o dobro da legislação. Estão tudo abaixo do estabelecido. Então, isso nos aponta o quê? Do ponto de vista da contaminação por tóxico, é importante ressaltar também que a gente deve separar a contaminação por tóxico por exemplo, de contaminação por agrotóxico. Aí teria que fazer outro tipo de análise. Se bem que essa análise já dá um indicativo de que se está havendo ou não contaminação. Então, assim, o índice de toxicidade foi baixo em todos os pontos amostrais. E por que foi feita essa análise, né? A provocação dessa pesquisa foi numa reunião que teve lá de eleição, inclusive, da reformulação da diretoria do CBH, lá na Faculdade de Quatro Marcos. O WF estava presente e fez essa proposição, uma vez que a gente não tinha dados para fazer parâmetros iniciais de estabelecer a qualidade. De toxicidade não existia nada, e de qualidade havia apenas uma pesquisa com 5 pontos amostral dentro da bacia. Por isso, né, surgiu essa provocação de a gente fazer uma análise mais abrangente, que contemplasse todas as subunidades dentro da bacia, todas as subbacias, né? Então, do ponto de vista da toxicidade, a bacia está muito bem, obrigado, não temos contaminação. Foi feito, por exemplo, um dos pontos amostral foi feito a jusante da bacia de rejeito de minério que tem. A represa de rejeito, ela é até significativa, ela é grande, né? E, de vez em quando, a gente ouvia relatos de pessoas, tá vazando, né? Mas não foi identificado nenhuma alteração, né, a montante dessa jusante, dessa bacia de rejeito, tá? Então, olha só, esse aqui é o resultado da toxicidade. Então, estamos muito bem, e agora a gente tem, por exemplo, dado para fazer comparação. Daqui, por exemplo, nesse ano, se for fazer análise de novo, você compara esses dados e a gente consegue fazer uma análise temporal de evolução, se tem ou não tem agente contaminante na bacia, né? Então, do ponto de vista externo, não há contaminação, a bacia está dentro dos parâmetros da normalidade. O índice de qualidade. Dentro do resultado do IQA, do índice de qualidade, ele já traz algumas preocupações. Aqui embaixo, no final da tabela, eu não consigo pegar uma canetinha aqui, porque se eu clicar para fazer a apresentação, vai sumir aqui para mim. Mas aqui embaixo, dá para ver o IQA, ó, o IQA, tá? Vai assim, aí você tem subbacias, né? As subbacias do Rio Cabaçal ao curso, médio curso, a subbacia e baixo curso. Então, subbacias do Rio Cabaçal foi subdividida em alto curso, médio curso, baixo curso. Rio Bugres
nós temos o Rio Bugres, a subbacia do Rio Branco e a do Rio Vermelho. E cada um aqui com os seus pontos estabelecidos. Opa. Aí, aqui. Considerando lá, né, que, voltando aqui atrás, só um pouquinho, só para a gente fazer comparação. Considerando a faixa do índice de qualidade estabelecido aqui para o estado de Mato Grosso, de 91 a 100 é ótimo, de 71 a 90 é bom, quando a gente vem aqui, a gente vai ter nenhum dos pontos amostrais, ele ficou, né, fora da faixa do índice de qualidade de boa qualidade. Está tudo entre 70, nós temos o menor 73 e a maior nota 78. Então, a menor nota nós temos 73 e a maior nota 78. Então, fica dentro da faixa do bom. Então, o resultado do índice de qualidade é bom da bacia toda, em todas as subbacias. Lembrando que esse dado é um dado de estiagem. Você não tem aqui o elemento de escoamento superficial da água, que é o que lixivia, que é o que vai fazer o carreamento de vários poluentes e agentes contaminantes que estão presentes no solo. Então, você vai ter aí, com certeza, no período da chuva, alteração de turbidez, pH, oxigênio dissolvido, né, a concentração de nitrato e outros parâmetros aqui. E, inclusive, aumento de coliformes. Agora, eu queria ter elaborado melhor detalhamento aqui, mas já vamos explicar de forma oral. Vamos lá. Existe dentro de cada... Na hora que você compõe o índice de qualidade, você tem o iésimo elemento, né, que é uma média, que ele gera uma nota para cada parâmetro. E quando você analisa essa nota individual, que não está na apresentação aqui, ela faz parte do resultado final da nota do índice de qualidade. Mas quando você analisa o peso de cada parâmetro, cada ponto, você consegue identificar qual é o parâmetro aqui que está puxando a nota para baixo, né? Que você está impedindo com que essa nota seja maior. Então, assim, no modo geral, por que não foi melhor ainda o resultado? Não foi, por exemplo, perto de 100, que é ótimo. Por causa, principalmente, dos coliformes fecais, né? Dos coliformes fecais e totais. Então, assim, para o período de seca, se a gente considerar que nós estamos no período de seca, a gente não tem as cidades fazendo o lançamento de efluente, de esgoto, por exemplo, nos rios, porque as nossas cidades trabalham basicamente com fossa séptica, né, ou fossa, e não tem a rede de esgoto que vai direto para o rio. Então, de onde que está vindo esses coliformes? Bom, aí nós temos a questão da atividade econômica praticada, que é a atividade pecuária. Então, o coliformes foi o único parâmetro que teve alteração, os coliformes totais, alteração em todos os pontos amostral, de 1 a 13. Ou seja, aqui da nascente próxima à nascente do Cabaçal até a foz do Cabaçal, né? Então, o que mais pesou foi o coliformes. Então, assim, pensando no planejamento estratégico, vamos supor, ações de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da água dentro da bacia, uma das principais seria o fortalecimento das APPs, ou seja, a recomposição das APP e a recuperação e a ampliação das áreas de proteção. Porque a gente já tem dado também de trabalhos feitos na bacia que a bacia tem um déficit bem significativo de áreas de preservação permanente. Então, por que as APPs iriam contribuir com essa redução dos índices de coliformes? Porque ela faz o sistema de filtragem capilar ali desses coliformes. Um outro elemento seria a melhoria das pastagens da bacia, porque os coliformes vêm basicamente da atividade econômica, que é a pecuária. Então, o gado é naturalmente o que vai fornecer esses coliformes para o leito dos rios, né? Então, de modo geral, o que mais pesou foi o coliformes. Mas a gente tem também, por exemplo, na bacia do Bugres, nós temos a nota 73, para o ponto 3, você pega na tabela, na bacia do Rio Bugres, onde que é a nota mais baixa aqui? Nós temos
nós temos 73 e 72, desculpa, que é a mais baixa. Para a bacia do Rio Bugres. Se a gente fizer uma média por subbacia, a subbacia que apresentou a nota mais baixa para índice de qualidade é a bacia do Rio Bugres. E justamente o ponto 73 é a captação de água da cidade de Quatro Marcos, próximo ao Corgão. A coleta foi feita uns 30 metros abaixo de onde está a captação de água, ou seja, isso é resultado de que, da atividade lá, você tem maior área de escoamento de superficial, a atividade agrícola é maior também, então você tem lá também, quando a gente pega a análise pelo peso da nota, a gente observa que no Bugres, a gente tem o fósforo, alteração no fósforo, né, que é um indicador de quê? Das atividades agrícolas, né? E também, além da atividade agrícola, a gente tem casos em Quatro Marcos que boa parte do córrego que passa dentro do perímetro urbano, ele vai para o Corgão. Então, você pode ter também aí já parte de escoamento de esgoto sanitário, né? E lançamento de efluente aqui para o Bugres, porque o Bugres, ele traz essa representatividade que pega boa parte do perímetro urbano de São José dos Quatro Marcos, que consegue ir para lá essas águas, né? Então, ele tem essa representação. Então, no modo geral, por subbacia, a subbacia que apresenta as notas mais baixas de índice de qualidade é a bacia do Bugres. Você tem, no modo geral, as subbacias de cabeceira, que é do Cabaçal Alto Curso, Rio Branco, você tem os melhores índices de qualidade, puxado pela nota da oxigenação, do oxigênio dissolvido. Tem altos índices de dissolvido com movimentação natural da água, né, que são áreas movimentadas. Você tem menos concentração de coliformes, né, a turbidez tende a ser menor, né, você tem mais velocidade, áreas com maior presença de areia, de arenito, menos argila, então tem menos material particulado em suspensão. Então, por isso que os pontos amostrais situados nas cabeceiras, eles apresentaram melhores notas, né? Então, assim, pessoal, do modo geral é isso. Eu trouxe só essas duas tabelas para a gente trabalhar em cima delas, mas daria para mim ter colocado aqui o peso das notas separado, cada ponto amostral e o peso de que cada componente desse aqui analisado, ele pesou na nota, tá? Mas como a gente... o tempo aqui também vai ser curto, né? Mas isso daqui a gente coloca os trabalhos lá disponível lá no site do comitê para que seja feita uma leitura melhor dos dados. Só para finalizar e comparar, aqui esses dados de qualidade da água, a gente tem anterior a um trabalho realizado, se eu não me engano, em 2015. Então, foram analisados 5 pontos na bacia do Cabaçal. Esses pontos do trabalho anterior, né, nenhum deles, eles ficam para o período de estiagem, eles estão dentro do padrão desse resultado que a gente obteve. A gente tem uma alteração no período de chuvoso, porque nesse trabalho que foi realizado anterior, tem análise do período chuvoso. Então, lá você consegue observar que no período chuvoso, tende a perder qualidade as águas da bacia, né? Mas para o período para o período de estiagem, inclusive, a gente, para alguns pontos, para alguma região, porque não são os mesmos pontos, a gente observa até uma melhora na qualidade do índice, do peso da nota, né? Mas, no modo geral, ela vai oscilar de boa qualidade a razoável, considerando os dois períodos. Então, assim, na hora que for algum órgão público, né, consultar o CBH sobre quais áreas, quais seriam as ações, no modo geral, para poder melhorar a qualidade da água na bacia, acho que o principal ponto a atacar seria a questão de trabalhar o melhoramento da qualidade das pastagens e, principalmente, as áreas de proteção permanente, as APPs. E reservas legais, corredor floresta, corredor biológico, para fazer a integração dos remanescentes florestal, para que a gente tenha uma melhor qualidade tanto da fauna, da flora, e também da retenção
de material de escoamento superficial. Bom, eu acho que é isso, e a gente fica... Se tiver uma dúvida, alguma pergunta que a gente possa esclarecer. Obrigado, Evandro. Bem breve, porque a hora avançou. Muito obrigado, Evandro, pela contribuição. Eu tenho uma dúvida em saber que se esses dados que foram utilizados, eles são provenientes de alguma instituição pública ou particular, e se você sabe da existência de alguma entidade, como, por exemplo, a ANA, ou a SEMA, ou o CPRM, que realiza análise realiza um monitoramento da qualidade e da quantidade da água na bacia, porque é muito importante, né, esses dados, análise desses dados, e eu gostaria de saber se existe na bacia esses dados de qualidade e de quantidade para que o comitê possa apresentar para a sociedade ou disponibilizar, ou se não existir ainda, o comitê possa se mobilizar junto à Câmara Técnica para viabilizar esses dados. É uma dúvida que eu tenho. Então, Leandro, não tem, né? Se tem algum dado já, se tem algum monitoramento constante tanto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da ANA ou do CPRM, não tem um monitoramento constante, né? O que tem são dados esporádicos. De toda a bacia de forma sistêmica, não tem pontos de coleta constante e sistêmico, isso não tem. Esses dados, a gente fez a coleta em 2017, em parceria com o WWF, que custeou as despesas das análises, e foi feito pelo Laboratório de Hidroanálise. Então, esses dados, né, eles são fruto de uma tabulação da análise dos parâmetros, feito pelo Laboratório de Hidroanálise, né, que é um laboratório aí de Cuiabá, que tem credenciamento, que tem o ISO 9001, para poder fazer essas análises de água, né, analisar esses parâmetros. Mas falta isso mesmo, Leandro. A gente precisa estabelecer dentro da Câmara Técnica, inclusive, fazer cobrança, provocar algum, sei lá, com um órgão, uma agência, que faça esse monitoramento constante. Nós temos, por exemplo, de qualidade da água, não tem quem faça, não tem um local. Algum pesquisador vai lá e faz, houve uma provocação, vai lá e faz, né? Mas isso é bom porque vai montando um banco de dados. Da quantidade de água, a gente tem a estação da ANA, que é em parceria com o IMET, que fica ali na Vila Cabaçal, município de, se não me engano, Lambari do Oeste. Então, ali nós temos uma estação de monitoramento da quantidade. Só que essa estação, ela ficou, por exemplo, 3 anos sem manutenção. Então, assim, você não tem um dado muito confiável, né? Agora parece que foi refeito, a gente entra no site da ANA, parece que está novamente os dados disponíveis. Mas a gente precisa melhorar essa questão do monitoramento da bacia, mesmo porque todo o trabalho que for ser feito, trabalho, alguma ação pública, tem que se basear em alguma coisa de antes e depois, tem que ter um parâmetro de início, meio e fim, né? Então, precisa, eu acho que a Câmara Técnica um dos próximos passos, provocar aí alguma agência para que assuma pelo menos 2, 3 pontos de coleta permanente dentro da bacia. Seria interessante, importante que o comitê, através da Câmara Técnica, fizesse essa intermediação entre as entidades e pudesse, de repente, viabilizar esse monitoramento na área da bacia, já que nós contamos com um comitê de bacia, com um plano de bacias que está sendo elaborado, né? Então, a gente pode trazer essa pauta para a Câmara Técnica para viabilizar junto às entidades, às diversas entidades. Seu José Aparecido? O microfone do senhor está desabilitado. Seu Zé. Seu Zé, o microfone do senhor não está funcionando. Travou a internet dele. Clica no botão, seu Zé. Tá ouvindo? Opa. Tá ouvindo? Agora sim. Não? Sim. Ah, tá. Agora sim. O Evandro Félix deveria fazer o doutorado dele aí nessa área para fazer mais 4 anos de continuidade
e aí, quem sabe, entrar alguma empresa aí para dar continuidade do trabalho, porque esse trabalho é muito importante, viu? Porque para a gente fazer planejamento, fazer algum projeto na bacia, vai ser de grande valia para a gente fazer esse trabalho, né? Então, é muito importante esse trabalho que você fez. Muito obrigado, viu, pela apresentação aí. Então, seu Zé, precisa do monitoramento constante, por exemplo, as amostras feitas na região de atividade agrícola intensa da bacia, que fica no médio curso da bacia, né? Ali é o coração agrícola da bacia, está ali, tá no médio para baixo curso da bacia, né? Então, na região de Lambari, perto de Quatro Marcos, né? Curvelândia. Então, nós temos ali o polo agrícola, digamos assim, que tem a cana, né? Tem a soja chegando. Então, ali nós temos uns dados já que apontam o quê? Lá, quando você faz a análise detalhada da nota, que é o fósforo. Você tem um fósforo, o oxigênio dissolvido, ele dá uma diminuída. Então, você tem um indicativo. Agora, a gente não vai conseguir monitorar essa evolução ou a progressão involução ou evolução de um parâmetro se não houver um monitoramento constante. Aí tem um pesquisador, está fazendo um trabalho, conseguiu, aí alguém faz a pesquisa e você tem o dado, mas você não tem uma regularidade na análise. É isso que precisa ser feito. Entendi. Beleza, valeu. A gente tentou ser bem rápido mesmo, porque a gente sabia que, a gente já previa que, por exemplo, a discussão do logo ia tomar bastante tempo. Mas a gente pega esse artigo da toxicidade, a gente deixa disponível lá no site, e finalizando agora o artigo, mandando o artigo da qualidade, a gente já coloca lá também, tá? Que aí lá tem bem detalhado a comparação com o resultado anterior, da pesquisa anterior, a gente consegue ter uma visão melhor do que a gente está explicando aqui, a gente consegue ter o dado concreto ali, tá? Evandro, eu vou entrar em contato com você para a gente poder esquematizar isso no site, não só deixar os arquivos, mas traduzir alguns desses números para que outras pessoas de fora também compreendam a realidade deles. Acho que na segunda-feira eu já entro em contato com você para a gente botar isso no site bonitinho. Tranquilo, beleza. Só tiver mais dúvida. Parabéns, Evandro, viu? Sempre seu trabalho é excelente. Continua assim. Precisamos muito de pessoas que nem você. Parabéns mesmo. Guerreiro. Beleza, Bel. A gente precisa de mais recurso também. Isso aí, precisamos mesmo. Quem não chora não mama, né? Quem não chora não mama. E nós precisamos. E nós temos boas vontades, né, Evandro? Que nem eu, você, seu Zé, muitos outros aí, companheiros. Todos sabemos que somos umas pessoas esforçadas, que realmente temos vontade, né? E são sementinhas plantadas que estão sendo regladas e com certeza vão dar bons frutos, né? É isso mesmo, Bel. Mais alguma dúvida com relação ao trabalho do professor Evandro? Professor Evandro, muito obrigado pela apresentação, muito esclarecedora. É muito importante que trabalhos como o seu sejam realizados na bacia e vamos tentar trazer o comitê para viabilizar esses trabalhos através dos dados, né, do monitoramento permanente na bacia do Cabaçal. Eu vejo que como muito importante para a bacia ter esse monitoramento e as informações, tanto da qualidade quanto da qualidade da água. É muito importante mesmo. Bom, nossa pauta se encerrou, não temos mais nenhuma pauta para tratar, então a diretoria do comitê deixa esse espaço em aberto para alguma sugestão ou fala de um dos membros, e aí na sequência a gente vai passar a palavra para o seu José Aparecido para fazer as considerações finais da nossa reunião. Então, esse momento o espaço está aberto para que os membros possam fazer as suas considerações finais e, na sequência, a gente passa para o presidente. Obrigado.
Seu Zé, então eu passo a palavra para o senhor para fazer as considerações finais e realizar o encerramento da nossa reunião. Tudo bem, Leandro. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, né, da participação que teve e também a participação dentro da reunião, né? Eu quero agradecer de coração e pedir a Deus que abençoe a todos vocês. Fica com Deus e está encerrada a reunião. Obrigado, seu Zé. Boa tarde a todos.